amigo do canal Redemptoris Mater. Seja muito bem-vindo. Neste final de semana, a Igreja propõe para reflexão o Evangelho de Lucas, no episódio que se segue ao relato da aparição de Jesus aos discípulos na estrada para Emaús. A passagem é de Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. O Senhor aparece aos apóstolos e lhes prova que realmente ressuscitou dos mortos e que não é como que um fantasma. Vejamos. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tem. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isso é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Jesus aparece onde estão reunidos os apóstolos, onde também estão Cleofas e o amigo, que viram Jesus partir o pão em Emaús, o reconheceram, correndo de volta a Jerusalém, e outros discípulos. Jesus os saúda. A paz esteja convosco. Shalom, em hebraico. Também desta vez os discípulos se assustam, porque supõem que estão vendo um espírito. A palavra grega para espírito, aqui, é pneuma, mesma palavra que é usada ou para o Espírito Santo, ou nas passagens em que se fala sobre um homem sendo possuído por algum espírito maligno. Portanto, ou é um pneuma maligno ou um pneuma sagrado. Mas no presente contexto, espírito também pode significar o que consideraríamos ser um fantasma, como que o espírito de uma pessoa aparecendo após a sua morte, e é por isso que eles sentem medo. Vemos aí um exemplo de que os próprios apóstolos acreditam na existência da alma após a morte. Poderiam estar vendo uma pessoa morta aparecendo-lhes, mas não no corpo. Daí a passagem falar que pensam que é um fantasma. Para acalmá-los e provar que não é um espírito apenas, uma alma apenas, mas que ressuscitou dos mortos, Jesus mostra a eles suas mãos e seus pés, as evidências da sua crucificação, querendo que possam ver não só que ele tem um corpo, mas que é o mesmo corpo que foi crucificado na Sexta-feira Santa, e os convida a tocá-lo. Este é um ponto importante no contexto do primeiro século, porque então havia todos os tipos de crenças sobre a vida após a morte. Por exemplo, o grupo judeu dos saduceus acreditava que a sua alma simplesmente deixava de existir com a morte. Não havia vida após a morte. Não havia a imortalidade da alma. Outro grupo, os fariseus, acreditava na imortalidade da alma, sim, e na ressurreição do corpo no último dia. Acreditavam eles que haveria um julgamento final, o início de uma nova criação, o que eles chamavam de o mundo que há de vir. Outros ainda acreditavam no que nós poderíamos chamar de reencarnação, ou seja,
que a alma de alguém poderia deixar seu corpo e depois voltar no corpo de outra pessoa. Vemos isso, por exemplo, quando o rei Herodes, depois que João Batista foi executado e Jesus começou a pregar e ensinar, pensa que João voltou dos mortos na figura de Jesus, no sentido de que o espírito de João agora estaria vivendo em Jesus. Em nossa passagem, Jesus está distinguindo todas essas ideias. Este que aparece aos apóstolos e discípulos não é apenas a sua alma, um fantasma. Também não se reencarnou. Sua alma não foi para o corpo de outra pessoa. É a ressurreição. Sua alma e seu corpo foram reunidos após a morte. A diferença em relação à fé dos fariseus é que não demorou até o último dia para a ressurreição de Jesus acontecer. Podemos dizer que aconteceu no meio do tempo, na plenitude dos tempos. Sua alma e seu corpo foram reunidos em um novo estado glorificado, em que ele pode aparecer quando quiser, pode atravessar paredes, pode se ocultar, velando a sua aparência. E os discípulos não entendem bem, ficam temerosos. Então Jesus faz algo que prova duplamente a eles que o corpo que ele tem não é apenas o mesmo corpo, mas sim é um corpo real, um corpo terrestre real. Pergunta-lhes se tem algo para comer. Dão-lhe um pedaço de peixe grelhado. Jesus pega e come. Jesus mostra que tem um corpo, que pode ser tocado, tem carne e ossos. E ainda mostra o seu conhecimento do tumulto de pensamentos que estava dentro deles. Comer esse pedaço de peixe, portanto, é um sinal para eles de que Jesus realmente ressuscitou. E isso é muito importante para a compreensão do Evangelho. Porque o Evangelho não trata apenas da imortalidade de nossa alma após a morte, mas da ressurreição de nossos corpos, corpo e alma reunidos em um novo estado no último dia, por toda a eternidade. Na ressurreição, a natureza de seu corpo é a de um corpo real. Depois disso, Jesus os lembra de que já lhes falara sobre todas essas coisas com antecedência. E os lembra também sobre tudo que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Menciona, portanto, as 3 partes do cânon judaico das Escrituras. A lei significava os primeiros 5 livros de Moisés. Os profetas se referiam aos livros de Samuel, Reis e Crônicas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. O que chamamos de livros históricos e livros proféticos, que eles reúnem como um só grupo, os profetas. Já os Salmos estavam no início da 3ª coleção dos judeus, conhecida como os Escritos. Quer dizer que Jesus está lembrando que toda a Escritura menciona que ele sofreria, levantaria no 3º dia e que o arrependimento e o perdão dos pecados deveriam ser pregados a todas as nações. Nesse momento, Lucas nos põe a par de algo fascinante, quando diz que Jesus lhes abriu as mentes para entender, nas Escrituras, todas as coisas a respeito dele. Porque é necessária a graça para ler a Escritura e ver as conexões entre o Antigo e o Novo Testamentos, ver as profecias do Antigo sendo cumpridas no Novo, em Jesus. Mesmo já estando tudo nas Escrituras que eles liam, mesmo depois que tudo aconteceu, ainda precisavam de Cristo para abrir as suas mentes e entender. Por isso é muito importante que quando nós vamos ler a Bíblia hoje, rezemos para que o Senhor nos ajude a compreender. E mais, que o Senhor escreva a sua palavra em nossa mente, em nossos lábios, em nossos corações, para que possamos não só entender, mas viver e transmitir aos outros. Tua palavra, Senhor, na minha mente, nos meus lábios e no meu coração. Podemos aprender muito nas Escrituras, sim, por conta própria, mas não o suficiente. Sendo os seus livros divinamente inspirados, é preciso a ajuda de Deus
para ver a profundidade total do seu significado. Tendo aberto a mente dos discípulos para entender as Escrituras, o que Jesus faz? Ele diz que vão ser testemunhas deste Evangelho, desta boa nova. A palavra grega para testemunha lá é mártires. É isso que o mártir faz. Dá testemunho de Jesus, que morreu e ressuscitou. Dá testemunho da verdade da fé com a vida. Essa é a boa notícia que os discípulos vão levar às nações. Mas não fechemos os nossos ouvidos. Jesus também estava exortando a nós a levar a boa nova para aqueles que amamos, para nossa família, para nossos amigos, para nossos colegas de trabalho e para todas as pessoas que encontramos em nossas vidas. E hoje ainda podemos fazer isso através das redes sociais, não nos deixando envolver por elas, mas levando a verdade até elas. Por isso, a primeira leitura desse final de semana, do livro dos Atos dos Apóstolos, é um breve relato de Pedro sendo uma testemunha, fazendo o que Jesus acabou de lhe dizer para fazer nesse encontro descrito no Evangelho. A leitura está em Atos 3, versículos 13 a 15. Pedro vai ao templo em Jerusalém, cura um homem coxo de nascença e, após o milagre, começa a pregar a todos no templo, dizendo-lhes: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregaste e negaste na presença de Pilatos, quando ele decidira libertá-lo. Mas vós negastes o santo e justo e pedistes a liberdade de um assassino. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso. Irmãos, eu sei que vós e vossos governantes agiram por ignorância, mas o que Deus predisse pela boca de todos os profetas, que seu Cristo deveria sofrer, ele assim cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério e aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. Pedro faz um pequeno sermão que é uma exultação. Começa com o Antigo Testamento, porque o Evangelho não surge do nada. O cristianismo não é uma religião feita pelo homem que surge lá no primeiro século. Começa com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e vai sendo preparado. Em segundo lugar, Pedro passa para a história da paixão de Cristo, que foi entregue a Pilatos, foi negado, foi morto e ressuscitou. Chama-o o autor da vida. Significa literalmente alguém que abre o caminho para os outros, que é o originador da vida. Cristo será o autor não apenas da vida natural, como na criação, mas da vida da ressurreição. A palavra diz que ele é o primogênito entre todos os mortos, o primogênito de muitos irmãos. Precisamente através da sua morte, o perdão dos pecados foi trazido para o mundo. Por que será que Pedro diz que sabe que agiram por ignorância? Santo Tomás de Aquino fala sobre isso na sua obra A Suma Teológica, entendendo que os líderes em Jerusalém deveriam ter reconhecido que Jesus era o Messias, porque ele vinha cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Deveriam ter reconhecido que ele era aquele que estavam esperando para ser o seu rei. Em suma, a identidade de Jesus como Messias. Mas Santo Tomás explica que esses líderes eram ignorantes da divindade de Jesus, do fato de que ele era o autor da vida, era Deus feito homem. Porque a única maneira de saber isso era por meio do dom do Espírito Santo, por meio do discernimento da revelação divina. Podemos lembrar aqui o texto de Mateus 16, em que Pedro diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como Jesus responde? Carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Em outras palavras, Pedro precisava de uma revelação divina, de uma graça divina, para reconhecer que Jesus era o divino Filho de Deus.
E a mesma coisa era verdade quanto aos líderes em Jerusalém. Paulo também diz isso na primeira carta aos Coríntios, que eles não teriam crucificado o Senhor da glória se soubessem o que estavam fazendo. Pedro está tentando ajudar o povo de Jerusalém, ao dizer que sabe que agiram por ignorância, para que saibam que agora Deus oferece perdão a todos os que se arrependem, mesmo aqueles que podem ter desempenhado um papel direto na paixão e morte de Jesus. Basta um coração aberto, como era o de Pedro, quando declarou a divindade de Jesus, ao receber a revelação divina. Pedro está tentando ajudar o povo, explicando que o dom do arrependimento é gratuito. É suficiente se arrepender e se afastar dos pecados, e estes serão apagados. E os tempos de alegria e refrigério virão da parte do Senhor. É um belo exemplo na Sagrada Escritura do fato de que a cada ser humano, mesmo quando diretamente cúmplice da morte de Jesus, o Filho de Deus, que se tornou o Filho do homem, para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus, cada ser humano é convidado a conhecer e aderir à Boa Nova. Essa boa notícia está aí para nós hoje também. Basta dar as costas ao pecado e acreditar no nome de Jesus. E nome, na acepção judaica, significa toda a verdade e a realidade de alguém, incluindo a sua missão. E é uma boa notícia que somos convidados e compelidos a dar no mundo de hoje a todas as pessoas. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.